Muito bem-vindo, que bom estar aqui com vocês. Estou voltando de férias essa semana, eu e a minha família, né? Tivemos um tempo muito bom, né? Sempre de férias, depois a gente volta a estar um pouco mais fortinho, né? O pastor já mandou aquele recado ali, né? O grande pastor, virá pregar aqui hoje. Mas daqui a pouquinho a gente começa de novo a entrar no ritmo, né não? Ficar assim igual o pastor Paulo Botrel não tem jeito, né? Mas, né? Mas é só debaixo da terra, né? Eu não consigo. Mas, bom, pastor Paulo Botrel é essa elegância toda, né? Mas acho que eu nunca fui tão magrinho na minha vida toda. Queridos, queria destacar alguns desses avisos. Assim como eu, para perder algum peso, vou ter que entrar de novo na minha educação alimentar, exercício, para a gente andar com Deus e ficar forte. Não tem muita novidade. Assim como para emagrecer é comer pouco e fazer exercício, para andar com Deus e ficar forte é jejum e oração. É Bíblia. Não tem outro jeito. Quer ficar forte, quer ser um crente forte, tem que ter essas práticas na sua vida. E a gente não está esperando que você fique apenas de campanha em campanha fazendo jejum e oração, mas é um tempo da gente fazer junto, gostoso, aqui de manhã. Então, vamos começar primeiro com noites, né? Noites de clamor. 14 dias, então, a primeira semana de segunda a sexta à noite, vamos estar todos juntos aqui na igreja. Todos os dias, não é para você vir apenas no dia da sua célula. Se a sua célula é segunda, você vem na segunda e vem também na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E assim todos os outros dias de célula. Vamos estar aqui orando e clamando, jejuando juntos. Na primeira semana até meio-dia jejuando. Já na segunda a coisa aí fica mais nível, né, ninja. Aí de manhã cedo estaremos todos juntos aqui, colocando mesmo um tempo de sacrifício diante de Deus. Acordar, nós vamos estar aqui às 5h30 da manhã, na segunda semana de clamor e oração. 5h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Já imaginou? Eu vou estar aqui. Pode vir, pode chegar aqui 5h30 que eu já estarei aqui, em nome de Jesus. Não é? É o que eu espero, né? Estar aqui todos os dias. E aí, nessa última semana, o jejum vai até mais tarde, vai até às 6 da tarde. Jejum de quê, pastor? De tudo. Você vai poder beber água. É jejum mesmo, não é jejum de Daniel, não é se abster de chocolate, nem refrigerante. É um jejum completo. Se você tem algum problema médico e tal, conversa com o seu médico, querendo que ninguém passando mal, mas eu te garanto que se você consagrar esse tempo para o Senhor, você vai adquirir um gosto pela presença dEle. Não é? É assim que funciona. E para nos ajudar, no primeiro dia, então, desses 14 dias, começaremos também, de novo, o nosso 4x4. Não sei se você recebeu essa medalha no ano passado, mas quem sabe não é esse ano que você vai ganhar a sua. E a medalha, gente, é só um símbolo. Como o pastor Paulo falou, a medalha está aqui dentro, de conhecer a palavra de Deus. Não tem como a gente amar e servir um Deus que a gente não conhece. Nós estamos aqui essa noite para isso, para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Estamos aqui essa noite para abrir a Bíblia e receber do próprio Deus algo que vai fazer a nossa vida mudar aqui e agora e para sempre também. O pastor Oswaldo falou para a gente ficar de pé para orar, para poder ler a Bíblia. Vamos fazer isso de novo, não é um gesto bonito. A palavra de Deus ela é santa. Se você pode ficar de pé, não tem nenhum problema de saúde, levanta e abre lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Vamos ler só um versículo aqui juntos. Se você tem daquelas Bíblias onde as palavras de Jesus estão em vermelho, aqui vai estar tudo avermelhado. São palavras do próprio Jesus. E ele diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, de frente à sua palavra, esperando ouvir do Senhor, Pai, o teu conselho, a tua direção, a tua exortação,
nossos ouvidos estão abertos, os nossos corações também. Fala com a tua igreja. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar. Pode se assentar. É um prazer receber todos aqui essa noite, os membros da igreja, das células, convidados, amigos. Hoje eu vou falar muito da igreja. E o Anto já falou aqui hoje, né, que a igreja somos nós. Deus abençoa quem é a igreja, e não quem vem para a igreja. Você é a igreja. Se você é um discípulo de Jesus, você é a igreja. E eu queria falar um pouquinho para você desse texto que eu te confesso, ele não me deixa confortável. É um texto meio difícil, mas eu queria hoje lançar um pouquinho de luz sobre ele. E eu acho que vai na mesma linha do que o pastor Paulo pregou aqui hoje de manhã. Precisamos ser essa igreja móvel, essa igreja que não tem limites, essa igreja que é uma tenda, não é um prédio, não estamos presos em lugar nenhum. Nós estamos preparados para ir para onde quer que o Senhor nos leve. Não é? Estamos aqui preparando a parousia, como disse o pastor Oswaldo, a volta de Jesus. Bom, queria falar um pouquinho do apóstolo João. Não sei se você sabe, mas ele escreveu vários livros, várias cartas do Novo Testamento. Quem é que sabe? Você sabe quais são os escritos de João, além do Evangelho? As cartas, 1ª, 2ª e 3ª. Isso, perguntou para o universitário aí do seu lado, aí deu certo, né? Então, João, né, o evangelho dele, ele é o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito aí mais ou menos no ano de 90, 95 depois de Cristo. Ele, inclusive, cita os outros 3 evangelhos. João tem o mesmo interesse dos outros evangelistas. Ele quer demonstrar quem Jesus é. Ele quer narrar sobre a vida de Jesus, seus ensinos, sua morte e ressurreição. João quer deixar registrados os principais aspectos, valores, o núcleo da mensagem de Jesus. O propósito aqui é apresentar a fé, o que significa Jesus para a nossa fé, para a nossa salvação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso discipulado. Vai lá em João, no capítulo 20, versículo 30. Aqui, o próprio João registra qual é o principal objetivo do seu evangelho. João escreve assim, João 20, de 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Assim, João tem interesse em 2 coisas, que os leitores tenham uma fé sólida, fé em Jesus. Ele é o Cristo, Filho de Deus. E também que desenvolva uma vida cristã autêntica. Ou seja, tenham vida em seu nome. Agora, para pensar, vida cristã autêntica? Tem outro tipo de vida cristã? Vida cristã falsa? Vida cristã hipócrita? Vida cristã sem poder? Vida cristã sem amor? Vida cristã sem frutos, sem santidade? Claro que existe, e não é de hoje. Não tem tanto tempo assim, eu assisti horrorizado num jornal, né, na televisão, um assaltante, antes de entrar num banco, ele estava lá, oh Deus, abençoa esse assalto, não é que não aconteça nada, que eu mate os guardas todos. Meu Deus. E o que dizer do evangelho da prosperidade? Isso é evangelho, isso é cristianismo? Eu te garanto, não é. Não é. O evangelho onde o homem vem primeiro e Deus vem depois, onde Deus está a serviço do homem, nesse sentido, queridos, não é evangelho. Então, o que João está falando aqui, se ele está dizendo isso, é porque lá também tinham muitos problemas. Também havia vários ataques ao cristianismo, o cristianismo autêntico. Nós aprendemos na tradição que João e sua família residiam na cidade de Éfeso.
uma importante cidade da Ásia. E lá ele desenvolveu o seu trabalho ministerial, ele pregou, ele fundou igrejas. Não é? Essa região ela tinha uma marca. Ali começou a ter uma presença muito forte do gnosticismo. Você sabe o que é gnosticismo? É uma corrente filosófica, religiosa, que ensina, afirma que a matéria ela é má e ela é pecaminosa. O gnosticismo, um dos pressupostos é esse. E não demorou para que surgisse o quê? Um sincretismo, uma heresia. Eles começaram a misturar o gnosticismo com o cristianismo. Isso, para nós brasileiros, não devia ser motivo de surpresa. Nós temos muito sincretismo no Brasil, com várias religiões se misturando, né? Aproveitando um santo do outro, não é? O livro santo do outro. Isso acontece demais. E como é que isso aconteceu, então, com o gnosticismo e o cristianismo? Eles criaram uma nova corrente do gnosticismo, que era o docetismo. O nome, namoro, está cheio de ismo, hein? Cristianismo, gnosticismo, docetismo. Doceta é uma palavra que de onde a gente vai tirar, então, e aparência, significa aparência. E eles acreditavam que Jesus, ele veio aqui para este mundo apenas em aparência. Era como se fosse um espírito. Era como se fosse assim, uma fumaça. Parecia gente, mas não era. Porque imagina se Deus ia virar gente como nós. Matéria é má. Eles negaram que Jesus tivesse vindo em carne. Que ele tivesse assumido um corpo material como o meu e o seu. E olha, esse ensino é muito herético. Ele vem de encontro, não é, à plena humanidade de Jesus, que é pregada no Evangelho. É nesse contexto que o apóstolo João está escrevendo todos os seus escritos, o Evangelho, as cartas e Apocalipse. Ele queria combater esse ensino incorreto, mostrando que Jesus, sim, se tornou completamente humano. Em João 1,14, a gente lê, e o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós. Em 1 João 4,3, ele escreve, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ele está aqui combatendo. Essa é uma das doutrinas essenciais da fé cristã. Jesus 100% homem, 100% Deus. E por que eu estou começando com essa introdução? É porque até nós, e eu creio que você é um cristão autêntico, tem hora que parece que a gente duvida desse pressuposto, de que Jesus era 100% homem também. E a gente pensa assim, para Jesus foi fácil. Para Jesus foi tudo moleza, andar sobre a água, curar enfermos, expulsar demônios, fazer tudo o que ele fez. Ele é Deus, é verdade, 100% Deus. Não deixou de ser Deus enquanto andou aqui conosco, mas era 100% homem. Sofreu as mesmas dores, as mesmas provações, tentações do que eu e você, com uma diferença, ele não pecou. Uma pequena diferença. E sabe, nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Para fazer não somente as obras que ele fez, mas obras ainda maiores. Uau! Vou fazer para esse lado aqui, ó. Uau! Meu Deus! De que forma nós poderíamos realizar obras ainda maiores que Jesus? Será que Jesus... Eu acho que aqui a gente fica até com dificuldade de acreditar em Jesus. Talvez ele tenha exagerado. Estava meio empolgadão ali no dia e falou assim mais do que devia. Talvez a tradução do texto não é bem essa. Mas eu quero te dizer, é exatamente essa. Então, de que forma nós podemos realizar obras maiores que as de Jesus? A resposta está no próprio texto de João 14:12. Um dos princípios fundamentais de interpretação da Bíblia é que ela se interpreta a si mesma. Quando você quer conhecer mais sobre a Bíblia, não precisa procurar num monte de outros livros. A Bíblia se interpreta. E nesse texto aqui está no mesmo versículo, então fica muito mais fácil. Não é? Jesus, ele diz aqui que a única condição para fazermos obras maiores que a dele é a seguinte: crer. Lê comigo lá João 14:12 de novo. Inclusive deixa aí marcado se você quiser, que a gente vai voltar de vez em quando. Jesus disse assim, aquele que crer em mim
fará. Essa é uma condição. Ele não falou todos farão obras maiores. Ele falou aquele que crer em mim. E aquele aqui quer dizer todo aquele. Ele não falou alguns que creem em mim farão obras. Então o pastor Paulo vai fazer, o pastor Oswaldo vai fazer, né, o Billy Graham vai fazer, mas eu não. Não, Jesus disse que aquele que crê, todo aquele que crê, fará obras maiores. E eu repito o meu uau. A condição aqui é crer. A condição aqui é ter fé em Jesus. E aí eu queria perguntar para você, o que é fé? Qual o seu conceito de fé? Num país como o nosso, tão místico, é preciso conceituar a fé. Não é esperança assim no futuro, sabe? Eu faço a maior fé, né, que eu vou casar esse ano. Né? Não começou nem a namorar. Né? Essa fé está difícil, né? É uma fé na fé. Deus não prometeu nada ainda. Não é fazer uma fezinha na loteria. Tem gente que faz uma fezinha na loteria, né? Não aqui dentro desse prédio, né? Eu tenho certeza. Não é somente acreditar em um Deus, mas acreditar, e nem mesmo somente no nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. É mais do que apenas acreditar. Para começar a entender fé, nós temos que pular lá para Hebreus, um dos últimos livros da Bíblia, de autor desconhecido, capítulo 11. Você já devia estar buscando aí na sua Bíblia o capítulo 11 de Hebreus. É o capítulo onde nós vemos ali quem? Os heróis da fé. Os grandes exemplos de fé do Antigo Testamento. Homens e mulheres como eu e você, com muitas falhas, mas que foram grandes homens e mulheres de Deus por causa da fé. E no primeiro versículo, o autor de Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e prova daquilo que nós não vemos. Então, para começar, se você está vendo, está enxergando, não é fé. Se você consegue apalpar, não é fé. Fé não dá para enxergar com os olhos físicos. Até aí tudo bem. Até aí acho que todo mundo concorda. Mas, no versículo 6, o autor explica melhor. E ele afirma que sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, ok, crer. E que ele recompensa aqueles que o buscam. Aqui tem algo a mais do que crer. Não é só crer. É preciso acreditar que ele recompensa. E aqui, queridos, a palavra aqui, ela está falando de uma fé que é muito mais do que razão. Fé não é menos que razão. Fé não é inferior à razão. Fé, na verdade, nem nega a razão, é superior a ela. Fé é mais do que acreditar em Deus, crer que ele existe. É confiar em Deus. Confiar que ele recompensa aqueles que o buscam. É depositar a sua vida em Deus. Eu peguei aqui um objeto aqui para me ajudar. Desculpa o pessoal da câmera aí. Eu vou ter que sumir aqui por um instante. Minha ajudante Paulo está meio doentinha hoje. Eu não sei se eu já fiz essa brincadeira aqui. Se eu já fiz, você me perdoa. Mas para quem não viu, acho que vai ser, no mínimo, assim, vai ser um suspense. Eu poderia passar minha vida inteira dizendo assim, olha, eu tenho muita fé nessa cadeira. Essa cadeira é muito jóia, me aguenta. Essa cadeira, não é? Confio nessa cadeira, acredito nessa cadeira. Esse tipo de fé não gera nada na minha vida. Esse tipo de fé não me faz vencer. O Flávio já está ali fazendo aposta, já tem bolão ali. Se você quiser apostar, está com o Flávio. Esse tipo de fé não vai te fazer multiplicar a sua célula. Esse tipo de fé não vai te fazer vencer na sua família. Porque essa é uma fé só de boca para fora. A fé bíblica
não é? A fé bíblica, ela pressupõe confiança. E confiar não é fácil, não é verdade? Quantos aqui já confiaram e ficaram decepcionados? Foram traídos. O mundo nos ensina, não confie em ninguém. Tem até piada assim, né? O menininho está em cima da geladeira, né? E o pai fala, pula, filhinho, que babai te pega. Aí ele pula, o pai sai fora assim, ele cai no chão. Tá vendo, filhinho? É para você ver, para não confiar nem em papai. Não vou nem contar a piada inteira, porque pega mal hoje em dia. Mas a gente é ensinado a não confiar. Só que tem uma diferença, o nosso Deus, ele é perfeito. Ele é santo. Ele é todo amoroso. Nós podemos confiar nele. Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Nele não tem sombra de mudança. O que ele promete, ele cumpre. Não tem nenhum impossível em todas as suas promessas. É esse Deus que nós servimos. E para essa fé ser de verdade, eu tenho que colocar a minha vida sobre essa fé. Eu tenho que arriscar. Num certo sentido é um risco, porque eu não estou vendo Deus. Eu ainda não conheço Deus assim tão bem. Tem gente aqui em todos os estágios da sua fé. E mesmo para aqueles que estão começando, ou para quem já está há muito tempo, sempre vai haver uma situação onde vai te requerer. Eu subo ou não subo na cadeira? Eu confio ou não confio? Eu tenho fé ou não tenho? Mas fé é isso, não tem muito jeito. Você tem que chegar e subir na cadeira. Agora, essa fé tem poder para me salvar. Agora, essa fé tem poder para me fazer vencer, para atravessar as minhas lutas, para enfrentar os meus sofrimentos. Essa fé agora tem poder, porque agora eu confio de verdade. Se esborrachar no chão aqui, gente, eu confiei só na coisa errada, na cadeira. Mas se você confiar em Deus, Ele é uma rocha. Deus não é cadeira de plástico. Deus é uma rocha. E sobre Ele você pode subir, porque você nunca vai se decepcionar. Essa rocha não racha, não abre as pernas. A cadeira podia, não tem problema. Até hoje, e toda vez que eu fiz a cadeira nunca rachou, graças a Deus. Isso é que é fé. Sim, fé é a resposta. Fé é o combustível que nos leva a fazer coisas como Jesus fez e ainda maiores. Mas essa resposta ainda não está completa. Não está completa. A Bíblia diz que nós precisamos de um outro ingrediente indispensável. Fé nunca pode andar sozinha. Aqui eu não vou falar de obras hoje, fé e obras, apesar de que estou falando de obras, né? Mas eu não vou falar lá sobre o livro de Tiago. Mas tem algo que sempre acompanha a fé. A fé tem uma dupla. A fé ela não anda sozinha. E se você andar um pouquinho mais no livro de Hebreus, se em vez do versículo 6, agora você for para o 8, nós vamos aprender juntos qual que é o ingrediente indispensável à fé. A Bíblia diz, Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O que Abraão fez quando foi chamado? Obedeceu. Fé obediente. Não é só fé. É uma fé fruto de obediência em Deus, na sua palavra, naquilo que Ele pede para a gente. Obediência. A fé nos leva a obedecer a Deus, em temor e santidade. É a fé que faz isso. É verdade que a fé abre o caminho para um relacionamento genuíno com Deus, onde somos amados por Ele e podemos amá-lo, corresponder a esse amor. Acontece que sem obediência não é possível ter uma genuína fé. Não é possível sequer amá-lo verdadeiramente. Não é possível. Obediência é tudo. Em João, voltando lá em João, lá, você está com o dedo lá, não está? Deixou aí uma marquinha.
Olha só o que João diz um pouquinho para frente. Em vez do versículo 12, ali de João capítulo 14, vai agora para o 21. O Beato está até ainda na mesma folha, parece que não, né, pelo barulho. João 14, 21, versículo conhecido. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É impossível até amar a Deus sem obedecê-lo. Sabe, não é porque Deus é muito chato ou rigoroso, é porque essa é a linguagem de amor de Deus. Quantos aqui já leram aquele livro 5 Linguagens do Amor? Bastante gente, eu recomendo. Para casados, solteiros, todas as pessoas. É um livro muito, muito bom. É o Gary Chapman, não é isso? E ele fala ali então de pelo menos 5 linguagens do amor. Ele tem uma teoria de que as pessoas se comunicam e entendem amor de maneiras diferentes. Então ele fala de 5 formas de demonstrar, de comunicar amor. Então ele fala de toque físico, ele fala de palavras de afirmação, ele fala de presente, tempo de qualidade, está faltando um, serviço. É verdade, está vendo? O que é esse, hein? O pessoal aqui está fera. 5 linguagens de amor. Ele fala, pode ter muitas outras, mas eu vou falar de apenas 5. E é interessante como é que a gente consegue aplicar isso na nossa vida. Por exemplo, ele fala lá sobre tempo de qualidade. Muitas mulheres têm tempo de qualidade como uma forma que elas entendem amor dos seus maridos. Então, assim, o marido que chega em casa e senta no sofá, senta não, né? Sei lá, esparrama, né? Sei lá, derrete ali naquele sofá. Ele é um marido que não está comunicando muito amor para sua esposa. Ela entende quando você para ouvi-la, já é uma demonstração de amor. Agora, se você quer ser um marido nota 10, não basta parar para ficar ouvindo. Eu vou te dar umas dicas, parênteses. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, homem, você que é casado, está treinando para casar, fica na frente da sua esposa, da sua namorada e faz contato visual. Não fica conversando assim, olhando para o celular. Não, contato visual. E vai adicionando umas coisas. Conforme ela vai falando, vai acenando a cabeça. Às vezes você não está ouvindo ainda, mas você está pelo menos fazendo ali o papel, né? E aí você pode usar ainda as 5 vogais para te ajudar. À medida que ela vai falando, você... É? Né? Aí você vai interagindo com a sua mulher. Você vai ver, funciona. Você está cansado, mas para na frente dela e fala, meu bem, como é que foi o seu dia? Não precisa muito mais, é só isso. Dá o start, o resto ela toca. Não é? É mais ou menos assim. Agora, sabe, o contrário também, você vê, eu acho que muitos aí se identificaram. Eu vejo também que assim, o homem tem muita questão das palavras de afirmação, ou seja, ser elogiado, ser reconhecido, os homens têm essa necessidade. Nós temos egos muito grandes e a gente se acha muito, e quando ninguém olha o que a gente está fazendo, igual o menino, mãe, olha aqui, eu pulando na piscina, o homem fica meio chateado. Só que tem muita mulher que acha assim, que está ajudando o marido, quando ela passa uma carraspana nele. Sabe, aquele negocinho que... As irmãs aqui nunca fizeram, né? Chega assim, o seu preguiçoso. Até hoje você não arrumou essa torneira. Falou, mulher, eu vou fazer, não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses. Mas, tirando a brincadeira de lado, tem mulheres que agem assim. Só que ela faz isso, as mulheres fazem isso porque isso funcionaria com outra mulher. Quando uma mulher é chamada a atenção, tipo preguiçosa, isso deixa a mulher mordida. E aí ela conserta, ela faz de um jeito para ninguém nunca mais chamar ela de preguiçosa. O homem também fica muito bravo, mas a reação dele é bem diferente. Quando o homem ouve algo do tipo assim, seu preguiçoso, ele fica bravo. E ele pensa assim, ela acha que sabe o que é um homem preguiçoso.
partir de hoje eu vou caprichar nesse negócio. É assim como funciona geralmente, a gente faz pirraça. E sabe, mulher, não é muito difícil treinar um homem, não. É igualzinho você treinar um macaco. Quando o macaco não faz o que você quer, você não bate no macaco. Você não faz nada. Quando o macaco acerta, você dá uma bananinha para ele. Então, com o homem é a mesma coisa. Quando ele está fazendo coisa errada, não briga muito com ele, não. Quando ele acertar, elogia. E ele vai querer fazer cada vez mais as coisas certas. Funcionou lá em casa. Funcionou ou não funcionou? Brincando. Funcionou. Linguagem de amor de Deus é obediência. Você pode compor as mais lindas canções. Chorar o quanto você quiser. Dar os seus bens para os pobres. Queimar o seu próprio corpo. Se você não tiver amor. E amor para Deus aqui, querido, é obediência. Deus se sente amado. Sabe quando uma mulher ganha um buquê de rosas, para quem gosta de buquê de rosas, quando alguém te elogia, seja lá como você se sinta amado, Deus suspira. Ele me ama, ela me ama, quando nós obedecemos a sua palavra. E uma fé obediente é uma fé que gera em nós esses resultados que Jesus está esperando da gente. E fica talvez uma pergunta. Que tipo de obra Jesus está esperando de nós? Mais uma vez, a gente recorre ao texto lá de João 14, 12, e a gente observa que Jesus disse que quem crê nele fará também o quê? Não, primeiro ele fala uma coisa. Fará as mesmas obras. Fará as mesmas obras e depois ainda maiores. E o que Jesus fez aqui no seu ministério terreno? O que ele fez? Fez milagre? Fez? Ele pregou, curou, expulsou demônio. Eu vou falar uma coisa aqui que você acha que não é obra, não, mas eu acho que hoje eu vou incluir aqui. Ele sofreu? Sofreu na sua paixão, não é? A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento que passou aqui. Outro versículo difícil de interpretar. E você tem feito isso? Você tem pregado? Tem feito discípulos? Sabe, eu acho interessante, né, algumas coisas, né? Por que Jesus não teve uma família? E eu não sei o motivo. Te confesso que eu não sei, não. Eu posso conjecturar. Eu acho que Jesus não queria que a gente pensasse que a grande obra que ele tem para nós, né, a obra que ele está esperando, a grande missão para o crente, é a nossa família. A família, queridos, é a missão de todo ser humano. Todo ser humano, crente ou não, tem a missão de criar bem a sua família. Não é só o crente. É verdade que um crente cheio de Espírito Santo é um marido muito melhor, é uma esposa muito mais, não é, paciente, carinhosa, os filhos são muito mais obedientes, é uma bênção. Mas a missão de ter uma família, de criar uma família, Deus deu para toda a humanidade. Não é só para nós. Não é privilégio nosso. Missão de ser um bom cidadão, Deus deu para todo mundo. Mas isso aqui que ele fez, só nós crentes podemos fazer. Isso aqui é para mim e para você. Sabe, eu incluí aqui sofrimento, porque eu sou líder de célula já há 16 anos. E eu sei, líder de célula, que você sofre. Eu sei que você sofre. Eu sei que é muito duro lidar com as pessoas, com as realidades, com os problemas. Eu sei que é muito difícil. Mas eu quero dizer para você, olha, tenha bom ânimo. Não carrega esse fardo sozinho, não está difícil. Procura alguém para te ajudar. Vai ter um monte de braço aberto para te ajudar. Sabe, mas é isso mesmo, Jesus também sofreu. Sofreu por fazer coisas boas, coisas certas. Sofrer não quer dizer que está tudo errado, mas quer dizer que a gente precisa de ajuda. Não é? Quer dizer que a gente precisa de ajuda. Jesus falou muito claramente que ele espera de nós o mesmo que ele fez e ainda mais.
Tudo isso, pregar o evangelho, fazer discípulos. Não é isso que a gente tem pregado? Essa é uma igreja de células. Nós falamos disso o tempo todo. Mas sabe, Jesus ele não só espera isso de nós. Queria te dizer nessa noite que Jesus ele acredita em você. Ele acredita que você vai fazer essas coisas. Ele acredita. Eu não vou usar aqui a palavra confia, porque o pessoal já vai falar, não, Jesus não se confiava aos homens. Então eu lembrei, não é? Eu falei, não, Jesus acredita em você. Ele está acreditando que você vai continuar a obra que ele começou. Que você vai acelerar a volta dele, fazendo o que ele fazia ainda mais, pregando o evangelho, fazendo discípulos, curando enfermos, expulsando demônios, não é? Ensinando as pessoas. Jesus acredita em nós. E não é para o futuro, é para agora. Você não precisa abrir a sua Bíblia, né? Em Mateus 5, né? Nós ali no Sermão da Montanha, ele proclama, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus não falou assim, eu vos tornarei. E um dia vocês serão. Se vocês se esforçarem bastante, não. Vocês são. Ele já nos fez. Você é. Ele já te tornou. Esse mesmo Deus que prometeu, é Ele que cumpre. É Ele que te capacita, é Ele que te chamou e é Ele que te dá toda a condição de cumprir o que Ele te pede para fazer. E Ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus nos chamou para fazer obras. A fé tem que conduzir as obras. Uma fé de prédio, uma fé de olhar a cadeira do lado de fora, ela nunca vai gerar o que Deus esperava na sua vida. O que você espera andando com Deus. Para não deixar dúvida do que seria a nossa missão, do que o Jesus está esperando de nós. Ele, quando está ali, né, prestes a subir aos céus, ele fala algo muito significativo. Eu já fiz isso aqui uma vez, mas vocês me dão licença, porque eu acho que é o melhor exemplo que tem. Né? Vocês já viram um filme quando o cara leva um tiro, uma facada e não morre na hora? Já viu isso? Já não viu? Mocinho, bandido, não importa, o cara... E ele não morre, ele dá uma agonizada, mas ele tem um tempo para falar. Aí ele, diga a Jane que eu a amo. Não é assim que fala? É uma coisa assim, ninguém leva um tiro, né? Nós foi com... Tá ruim meu tiro, hein? Pronto, tá bom, melhorou. Levou o tiro, ele... tem uma conta da Copasa na minha gaveta. Paga na segunda. Não, ele não liga. Manda cobrar a conta da Copasa lá no cemitério. Né? Nem ligo. A gente fala uma coisa importante, são as nossas últimas palavras. Jesus aqui não estava para morrer, ele já havia morrido e ressuscitado, já tinha vencido a morte. Mas eram as suas últimas palavras. Jesus não falou qualquer coisa. Ele não, gente, olha, eu já ia me esquecendo. Deixa eu falar um negocinho, deixar um recado. Não. Jesus quis deixar claro o que ele esperava de nós. E ele se aproxima dos discípulos e diz, Mateus 28, de 18 a 20, você não precisa abrir lá, um texto muito conhecido, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e... Não, vamos melhorar. E... Mais uma vez, então, e... Façam discípulos. Só no seu bairro, só na sua cidade, só aqui no Brasil, não. De todas as nações. E aí explica como é que faz discípulos, batizando, ensinando. E Jesus ainda faz uma promessa, eu estou com vocês até o final. Tamo junto. TMJ, falaram que não é assim, né? Não tem hashtag TMJ não, mas tudo bem. Estou inventando agora. Só depois da gente entender que a primeira missão da igreja é morrer. Isso aqui, gente, só vai acontecer quando você entender que antes de pregar o evangelho, fazer discípulos, para isso aqui aconteceu e você, nós temos que morrer para nós mesmos. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Querido, isso aqui só vai acontecer no dia que você morrer. Enquanto a gente estiver muito cheio de vontade, projetos pessoais, confortos, vai ser difícil. Nós precisamos morrer para a carne.
morrer para os nossos desejos e nos revestir com os valores divinos. E entender que a prioridade é glorificar Deus. Mais do que tudo, é o que nós vimos lá em Mateus, é o que? Ver as obras para que as pessoas glorifiquem a Deus. O pessoal vê aqui, não é esse prédio, mas vê essa multidão em Belo Horizonte. Você acha que eles estão batendo palma para pastor? É para o Senhor Jesus. É para Ele, foi Ele que fez. Não é obra de pastor nenhum. É Jesus. É Jesus aqui no nosso meio. E é só depois de entender isso que nós vamos conseguir realmente perseverar em meio ao sofrimento. Porque aqui, gente, tem sofrimento. É uma matéria para uma outra pregação. O porquê a gente sofre. Tem muitos motivos. Mas a gente sofre até por fazer as coisas certas. Mas para perseverar, nós temos que morrer para nós. A ordem de Jesus de fazer discípulos ainda não foi cumprida. E enquanto ela não for cumprida, Ele não voltará. Eu quero que Jesus volte. Eu não sei você. O pastor Paulo falou de manhã, você está pronto? Se Jesus voltar hoje, o pastor Paulo disse o seguinte, ele não precisa resolver nada. Não está devendo nada para ninguém, não tem nenhum livro na casa dele que não é dele, não tem nenhuma conversa que ele tem que ter, não tem nenhum eu te amo que ele guardou numa gaveta, nada. Ele não mudaria absolutamente nada na agenda dele hoje. E você? Porque pastor Paulo está aqui, ó, gente. Se é algo que a gente pode falar, todos os pastores aqui, você que conhece mais o pastor Paulo, ele é um exemplo para nós. Trabalhador incansável na obra do Senhor. Não é? Incansável. É responsabilidade pessoal de cada cristão comunicar o Evangelho. É essa obra que Jesus está esperando que a gente faça. Encarnado por Jesus, admirado por anjos, arquitetado por Deus, esse Evangelho maravilhoso, que é para a glória dele mesmo e para a salvação de muitos. E sabe, essa igreja vai fazer, não sou eu que estou dizendo, não é profecia, nem profetada. Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. Nós veremos aqui, foi profetizado sobre nós, que esse ano é um ano de frutificação. É um tempo de colheita, você quer fazer parte dela? Aqui tem uns dois aqui na frente que querem. Você quer fazer parte desse tempo de frutificação? Querido, fé obediente. Ele falou que ia fazer isso. Quem quer salvar essas pessoas, nossos amigos, parentes, pessoas que a gente ama tanto, é o próprio Deus. E sabe, eu encerro uma parte aqui, nós vamos orar agora. O apóstolo Paulo ele diz assim, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, a obrigação de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. E eu queria te ajudar a entender, acho que a verdade aqui expressa, que você vai entender melhor, abençoados são aqueles que não conseguem viver sem falar de Jesus. Olha, a coisa mais maravilhosa da minha vida é poder abrir a boca e falar do Deus que me salvou. Que olhou para mim quando ninguém olhava, quando ninguém se importava. Me tirou de um lugar tão feio, sujo e escuro. E me salvou. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Que nós sejamos esses portadores. Essa é a obra que Jesus está esperando. Igreja Batista Central, semana que vem, essa semana agora, semana que vem, amanhã, dia do amigo. É dia de continuar a obra que Jesus começou. Convide pessoas para a sua célula. Capricha no seu dia do amigo. Capricha, pede a presença de Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E eu queria que hoje, aproveitando o ensejo dessa palavra, que é para você, pode confiar, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Enquanto você está fazendo essas obras, os sinais vão te acompanhar. O sinal não acompanha quem está parado, o sinal acompanha quem está na obra. Se coloca na obra e os sinais vão te acompanhar. Eu queria aproveitar o ensejo dessa palavra. Eu quero orar por toda a igreja, mas antes eu gostaria de orar por talvez alguém que está aqui hoje, um visitante, que ainda não subiu na cadeira. Que na sua história com Jesus, você nunca teve
um dia, uma oportunidade para falar, eu confio em Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. De novo. Eu queria te convidar, você não precisa subir na cadeira como eu subi. Pelo menos não nessa aqui física, mas subir na rocha. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, se você quer confiar a sua vida a Ele, receber dEle perdão dos seus pecados, a vida eterna, uma nova vida abundante, plena, maravilhosa para você viver, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Você entendeu. Você entendeu. Eu imagino que tem aqui hoje pessoas que querem entregar suas vidas para Jesus. Eu fiz isso um dia, subi na cadeira. Minha vida nunca mais foi a mesma. E por isso hoje eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que confia. Você quer ter sua vida transformada? Tem sofrimento que você talvez está passando aí hoje. Você nem sabe, Jesus já pagou por eles há muito tempo. Está sofrendo à toa. À toa, Jesus já pagou, já perdoou. Você pode sair daqui hoje limpo, santo, perdoado. Com Ele, Jesus não ficará nesse prédio. Ele pode ir para casa com você hoje. Se você quer esse Jesus, queria te convidar a vir aqui na frente. Eu vou descer aqui. Se não vier ninguém, eu oro pela igreja. Mas eu acho que tem gente aqui que quer Jesus. Será que é com você que eu estou falando? Não tem vergonha não. Vem cá, eu já estou aqui, já pulei, já subi em cadeira. Falta só plantar uma bananeira. Não se envergonhe de Jesus. Eu queria te dar uma oportunidade para você vir aqui. Hoje eu fiz diferente, vocês viram, vocês estão aqui há muito tempo. Não fiz oração antes, não. É para quem quer mesmo. Se você quer esse Jesus, vem aqui. Você está vindo, jovem? Não, está indo embora. Então tchau, viu? Pizza, 11 reais lá na pizzaria, tá? Veio tocar. Tá certo. Toma, pastor. Distraído. Mas é sério mesmo. Vamos curvar as nossas cabeças aqui. Eu vou orar pela igreja daqui a pouquinho. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, no Teu nome. Deus, confiando que o Senhor se faz presente toda vez que nós fazemos isso. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa sondar os nossos corações, ver se há em nós, Pai, algum caminho mau. Oh Deus, se tem alguém aqui, Pai, que precisa hoje do Teu perdão. Deus, de sair daqui, Pai, diferente. Oh Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor toque. Seja 1, 2, quantos forem. Mas que ninguém saia daqui sem esse presente da vida eterna. É meu pedido e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Você que fez uma decisão, sua filha. Como é que você chama, querido? Laura, o nome da minha filha. Você também fez uma decisão com Jesus? Como é que você chama? Aline. Aline. Sabe, a gente entrar num relacionamento com Jesus é por fé. É por fé. E a Bíblia fala que se a gente coloca o nosso coração diante de Deus, é uma oração que Ele ouve. A gente entrega a nossa vida para Jesus fazendo uma oração. E eu queria convidar agora vocês duas aqui na frente. Curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E vocês vão orar comigo, uma oração muito simples. Entregando as suas vidas a Cristo. Vocês podem orar comigo assim, repetindo: Senhor Deus, nesta noite, eu entendi o Teu plano para a minha vida. Que o Senhor enviou Jesus para morrer no meu lugar, pagar o preço do meu pecado e me dar a vida eterna. Entra na minha vida, Jesus. É o que eu te peço. Amém. 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 Essa é uma oração simples. Aí, ó, para vocês.
Essa é uma oração simples, mas que tem o poder de nos salvar, de nos dar a vida eterna. Vocês, tem uma turminha ali de verde ali, eles vão vir aqui embaixo, vão te ajudar, vão anotar o seu nome para te dar um presente. A gente está continuando orando por vocês. Na igreja, fica de pé, vamos orar por elas, e aí eu oro por vocês para te despedir. Como é que você chama, Deus? Aline e Laura. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai, pelo presente que foi para nós. Oh Deus, cada um aqui, Pai, reunido, cada um que veio aqui hoje nesse auditório, Pai, eu tenho certeza, orou, colocou diante do Senhor, Pai, essa oportunidade para que pessoas te conhecessem. Nós estamos muito felizes, Pai, com a decisão da Aline e da Laura. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente as perdoe. Ó Deus, não só dos pecados do passado, mas os de hoje e os que virão, Senhor. Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa sobre elas, Pai, derramar a Tua bênção, Pai, a Tua graça. Oh Deus, que o Senhor possa livrá-las, Pai, de toda a consagração anterior. Oh Deus, e consagrá-las inteiramente ao nome do Senhor Jesus. Deus, nós como igreja do Senhor, Pai, repreendemos sobre a vida delas todo o mal, todo o intento das trevas, Pai. E nós as abençoamos, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da vida. Oh Deus, que o Senhor possa, Pai, dar a elas a vida abundante que só existe em Cristo Jesus. E que elas, Pai, oh Deus, ainda hoje, se bobear, amanhã, logo, logo, estejam fazendo os seus próprios discípulos. Para a Tua honra e para a Tua glória, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ficar ali com eles. Igreja, eu quero agora orar por você. Fica só mais um instantinho, já vou te despedir. São 8 horas em ponto. 8h04 você já está liberado. Você já está de pé. E sabe, se Jesus acredita em vocês, nós pastores também acreditamos. Quando a gente está aqui insistindo, nós estamos aqui pregando, te convidando, né, te estimulando a participar de uma célula, a liderar uma célula, é porque nós sabemos, é que é aí que está a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Aí é que está a nossa resposta de fé obediente ao mandamento que Ele nos deu. E eu quero orar por vocês, mas eu queria convidar os pastores a virem aqui, né, os pastores que estão aqui agora, vem aqui na frente, pode ficar como vocês quiserem, né, distribuídos aí. Nós vamos levantar as mãos sobre vocês e pedir para que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dar esse ano, né, de muitos frutos, ano da frutificação, né, que o Senhor possa fazer de nós, né, esse povo, né, esses ramos que dão muitos frutos, que o Senhor possa esse ano ouvir da sua igreja uma resposta à altura do tanto que Ele fez por nós. Eu não sei você, mas eu sou grato demais. Qualquer coisa que eu fizer para Jesus é pouco. Eu sei que eu nunca vou pagar e nem quero, mas eu quero demonstrar minha gratidão. O que Ele fez por mim não é pouca coisa. Eu nem podia fazer por mim mesmo. Jesus fez algo maravilhoso por nós e nós queremos orar por você, para que você tenha esse ano, como esse ano de frutificação na sua vida. E aí junto com vidas, todas essas bênçãos que você está procurando, porque as bênçãos vão te perseguir. Bondade e misericórdia vão te perseguir. E você vai ser muito bem sucedido. Eu pedi para o pastor Luiz Jesus fazer essa oração por nós. Né? Pastor Luiz Jesus que me acolheu desde que eu cheguei aqui na igreja. Vovô. Né? Vovô pastor, ou pastor vovô, como você quiser. Né? Um homem abençoado, está em célula desde o início. Né? Que abençoou tantas pessoas e é tão frutífero. Vou pedir para que ele levante as mãos também e te abençoe nessa noite, para que você saia e seja uma bênção. Uma das vantagens de ser velhinho é essa, sou vovô de todo mundo, né? Mas tenho experimentado durante todos esses anos a manifestação desse cuidado de Deus. E nós como igreja podemos abençoar as nossas famílias, abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa casa, Belo Horizonte e o Brasil. Deus conta conosco. Anagé conta conosco. Angola conta conosco. Europa conta conosco. O mundo precisa de você, querido. Faz assim com as tuas mãos e receba nessa noite. Qual é a sua luta nessa noite? O que você precisa que Deus manifeste as suas obras? É difícil? Amanhã é segunda-feira. Sabe aquela coisa que você tem que decidir amanhã? Sabe, Marcelo, sabe o que Deus vai fazer? Já resolveu. Já resolveu, Marcelo.
Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que está aqui. Senhor, manifesta a tua graça. Essa é uma casa de oração para todos os povos. E em nome de Jesus, esta igreja clama por uma manifestação sobrenatural de um Deus que é sobrenatural. O ordinário, o comum nós fazemos, mas o extraordinário, o sobrenatural, o Pai das luzes, o nosso Deus, o Deus Salvador, o Deus restaurador, o Deus que pode todas as coisas, faz aqui e agora em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor vai mexer agora. O Senhor vai mexer agora e fazer um milagre. Sabe aquela dor que você está sentindo? Nós estamos ordenando, dor, vai embora em nome de Jesus. Enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Depressão, vai embora em nome de Jesus. Sabe aquela dificuldade que você está tendo com seu familiar? Sabe aquela pessoa que te traiu, que te abandonou, que te deixou? Nós estamos dizendo, Jesus está com você agora e todos os dias. Ele é o seu pastor e isso é suficiente. Aleluia! Aleluia! Vem Espírito Santo de Deus e vai enchendo, soprando sobre as nossas vidas nessa noite. Não será uma noite como outra qualquer. Quando esse povo sair daqui, que algo sobrenatural se manifeste na sua vida agora. Por isso nós oramos, abençoando e obedecendo a tua palavra, Senhor. Nós subimos nessa cadeira e vamos te obedecer. E Belo Horizonte será transformado através da minha vida, da sua vida, igreja. Oramos, Deus, abençoando este povo, como pastores que somos, porque o Senhor nos deu essa autoridade, em nome de Jesus, e nós abençoamos este povo agora, com toda sorte de bênçãos, todas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É assim que oramos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Vá em paz, que o Senhor Deus te abençoe. Você tem uma excelente semana aí de muitos frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.